Bem, meus amigos, estamos aqui de novo no De Olho no Futuro com Mauro Campos, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Partido Novo. E hoje recebendo aqui mais um craque do Novo, porque vocês sabem que o Novo é um time de pessoas do bem, corretas, honestas e interessadas simplesmente em servir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso Brasil. Eu estou aqui hoje com Carlos Cabral, pré-candidato a deputado estadual, um polivalente. Ele é advogado, jornalista e empreendedor. Fala para mim, Carlos. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui conversando com você esse nosso bate-papo. Como você falou, eu sou advogado, sou jornalista, sou empresário do ramo da energia solar e estou me graduando em Ciência Política e Gestão Pública. Que maravilha. Para justamente a gente poder enriquecer o nosso currículo e, quem sabe, chegar com conteúdo mais robusto, né? Nas nossas casas legislativas, no meu caso, como pré-candidato a deputado estadual na Alerj. E aí, me conta aí, qual é o seu ponto focal nessa pré-campanha e na sua futura gestão na Alerj? Perfeito. Eu sou um empreendedor, sou advogado, conheço as dores do empreendedor. Como advogado, ouvi muitas dores. Eu participo de grupos de networking entre empresários há quase 10 anos e fui ouvindo dores, isso foi me despertando um senso crítico ao longo do tempo, de pensar o seguinte: será que a gente não vai ter nenhum representante do empreendedor, independente do porte dele, independente do segmento de atuação, independente da questão territorial? Será que a gente não vai ter um empreendedor na política para lutar pelos pelas nossas benfeitorias para a nossa categoria? E segurança pública, carga tributária e carga burocrática. Essa é a trinca das dores que eu mais ouvi de empreendedores ao longo dessa minha jornada. Então, para melhorar isso... E é exatamente isso. Essas dores... O meu caso também é muito semelhante ao seu. Essas dores, elas começam... Como você, que hoje, quando vai ao supermercado, abastece o carro, pega o ônibus, sofre, fica esperando a picanha sentado, já não aguenta mais esperar. Mas, enfim... isso vai nos dando uma angústia, isso vai nos dando uma coisa ruim por dentro. É o nosso caso, é o caso de outro colega, é o caso de cada um que vem sofrendo como empreendedor. E muito mais do que nós, empreendedores, nós somos geradores de emprego, de impostos, de dignidade, porque o maior programa social, para mim, é o trabalho digno. E muitas vezes os governantes não veem dessa forma. É burocracia, são as exigências absurdas, são legislações que não têm nada a ver, tem coisas que só estão aí para dificultar. Nós não somos ouvidos. Eu digo muito, eu tenho e como você, nós já conversamos, eu tenho uma vivência muito grande de representação, e eu digo do setor produtivo. E depois eu vou dizer por que do setor produtivo. E eu sinto a mesma coisa. Nós não temos um representante. Nós temos representantes que têm empresas, mas daí a ser defensor da categoria, eu não me recordo. E por que isso? Porque eu falo que eu sou do setor produtivo. Porque não é defender o empresário como muitas vezes se pensa. É defender o negócio, o empreendedorismo. E não existe divergência, ou não deveria existir divergência, entre o trabalhador e o empregador durante 11 meses no ano. Um ano, quebra o pau lá com o dissídio, um quer ganhar mais, o outro não pode pagar, é do negócio. Agora, os outros 11 meses é da categoria. Eu fui 20 anos presidente do Sindicato da Construção Civil Patronal. E nesse período, eu sempre repetia isso para o Sindicato dos Trabalhadores. Hoje eu tenho amigos e sei que eu sou amigo da maioria dos dirigentes que passaram durante as minhas gestões, porque eu mostrava isso para eles. E o dia, você que é trabalhador, você que é empregador, descobrir que os governos são os primeiros a confundir a nossa relação para governar na desordem, na discórdia.
Eles querem interferir na legislação, eles querem achar que você, trabalhador, não tem capacidade, é um retardado, me desculpa, é o que o governo acha, que tem cuidado do seu dinheiro da aposentadoria, do seu fundo de garantia, do seu segurança, de tudo. Quando, na verdade, quantas horas você pode trabalhar? Ah, porque agora eles estão com um projeto ridículo que vai encarecer os produtos na gôndola do supermercado, porque você, que vive de comissão, que vive do seu trabalho, vai só poder trabalhar tantas horas quanto os seus patrões verdadeiros, que ficam com o lucro do seu trabalho, que são os governos, através dessa nova medida. Concorda comigo? Concordo. Quando você fala a respeito de cuidar do negócio, e aí inevitavelmente, a gente precisa adentrar um pouquinho na política. Com certeza. A esquerda tenta fazer crer que nós estamos nos colocando contra o empregado e a favor do empregador, porque ele tá achando que a gente só quer lucrar. Ele não está pensando no viés de que nós somos geradores de riqueza. O PIB da sociedade ele é construído com emprego e não com bolsas assistencialistas que são dinheiro despejado sem porta de saída para o assistido. Então, a mentalidade que a esquerda tenta colocar na população para nos tornarmos vilões é a condição de ele quer o bem para ele não quer o seu bem. Exatamente. Esse é o ponto. Eu não sei se você chegou a ver, desculpa te cortar, Nada. que esses dias saiu uma matéria dizendo que no Brasil tinham 9 milhões de empresas com o CNPJ negativado no Serasa. Sabe o que isso significa? É não poder a empresa comprar crédito, não é poder ter o cartão de crédito, não é poder fazer o seu estoque, porque ninguém consegue pagar à vista e vender a prazo. Ok? Isso quer dizer falência, quebradeira das empresas. E o que significa isso na ponta, Carlos? Se cada microempresa, eu vou botar só as micros, que são a grande maioria, e pequenas empresas, com 4 funcionários, que normalmente são mais, dão 36 milhões de pessoas. Para nós, brasileiros honestos, que queremos um Brasil melhor, é um caos. Mas para eles, é motivo de festa, porque são mais 36 milhões para ganhar Bolsa Família e ficar comendo na mão deles. Olha o contrassenso da política perversa dessa velha política de esquerda, que só te escraviza através de esmola e não deixa criar oportunidades para você viver com dignidade, para você deitar de manhã e falar: hoje eu produzi no nosso país. Meu filho, siga os meus passos. O delay desse desastre, não que não seja necessário e muito menos que eu sou contra, mas eu sou a favor do auxílio com qualificação e com colocação em postos de trabalho a serem criados e não dificultar as pessoas irem trabalhar dignamente porque tem os benefícios e vão perder. Assistencialismo se mede, ou deveria se medir, pela quantidade de pessoas que saem. Perfeito. E não pela quantidade de pessoas que estão dentro. E que estão entrando. Que estão entrando como eu acabei de falar agora. Eu tenho, cara, para mim, me causa muita revolta aquele pequeno empreendedor. E aí eu tô falando daquele rapaz que tem aquela carrocinha do cachorro-quente dele na porta da comunidade e o cara tá empregando um garçom, alguém que tá fazendo sanduíche. O cara quer abrir um CNPJ, o cara já é assaltado de cara, tendo que pagar taxa da junta comercial, alvará de funcionamento da prefeitura e Receita Federal. Por que que esse pequeno empresário ele não tenha um prazo para ele pagar? Abre o CNPJ do cara, mas deixa o cara 6 meses de carência para lá na frente ele pagar essas taxas de forma parcelada. Na China, que é comunista, eu já tive conhecimento, já fui 2 vezes à China em missões internacionais, mas isso eu soube recentemente. Você quer abrir uma empresa, você vai lá, faz uma declaração
tem as exigências, você enche o formulário, dá a entrada, conferem lá, deve ser digitalmente, confere todos que você declarou, considera verdadeiro o que você declarou e você está apto para abrir sua empresa. Agora, depois ele vai ser fiscalizado. Perfeito. Depois ele vai ser cobrado. Se ele deu informação errada, como diz, desculpa a expressão, é cacete em cima, não tem meio tempo. Mas para isso nós precisamos de um judiciário sério e não o que nós temos hoje aí com os intocáveis. Exatamente. E, assim, a gente não está falando de isenção de imposto, a gente está falando de carência para o cara respirar. Esse monte de CNPJ, Condição. esse monte de CNPJ que você falou que está negativado, 9 milhões. É que o cara já gastou para abrir e teve que pegar crédito depois para ele poder respirar. E com juros de 15%, Acabou. quem consegue viabilizar? O caminho natural vai ser a negativação. Aí depois o governo vem e faz um programa de perdão das dívidas. Só que ele esquece que quando você deve a uma empresa e não pagou, isso foi para o balanço da empresa como negativo. Isso gerou naquela empresa que você vai precisar dela amanhã um déficit de caixa e de balanço, que vai prejudicar o crédito dela para comprar mais barato na fábrica e poder vender mais barato para você. Só que o governo não diz isso. Também não diz porque eles não entendem nada, né? Esse governo que está aí não entende nada, só de fazer politicagem, enganar e dizer que vai dar picanha, cerveja. Entende sim, entende sim. É, só que entende para as coisas ruins. Mas eu estou falando, entendo o que eu estou dizendo. Provavelmente eles vão achar que eu estou falando grego, mas a verdade é essa. Exatamente. A verdade é essa. Né? Exatamente. Você tem toda a razão. E a nossa luta pela condição de nos sentirmos responsabilizados em fazer o futuro do nosso país foi o que me moveu a me candidatar a deputado estadual para a gente brigar. Porque o empreendedor ele sofre ou por ausência de leis ou por leis mal feitas. Perfeito. E a gente precisa ter um representante lá. Agora eu vou fazer o que você fez comigo. Mal feitas por qual interesse? Concorda comigo? Exatamente. Vou repetir agora, dei o troco. Por que fazem mal feitas? No Nascituro, ela já tá com a segunda intenção. Já é tendenciosa. Então, quer dizer, por isso que nós temos que ter gente com as mãos limpas. Exatamente. Pensando no povo. É para engessar o empreendedor, para não gerar emprego e deixar o rapaz de baixa renda aprisionado num assistencialismo. Você vê, por exemplo, como é que as coisas no Brasil são erradas. Nós, o Partido Novo, que é um partido relativamente novo, chama Novo, é Partido Novo. Porque a gente fala, eu sou do Novo, mas porque você entrou agora na campanha? Não, o partido chama Partido Novo. Isso é bom deixar muito claro. E outra coisa é o seguinte, você que está nos ouvindo, vamos falar das leis que são feitas de forma já para rodar quadrado. Sim. Que não roda quadrado, mas para rodar quadrado. Você vê hoje a distribuição do fundo eleitoral. Tem aí 6 bilhões, 5 bilhões. Tem partido que tem quase 1 bilhão. PL, eu acho que 800 milhões, PT mais 500 milhões, só 2 partidos. Nós temos 30 e poucos milhões. Por quê? Porque é distribuído em função do número de deputados. Ou seja, é para engordar mais o grande. Qual a diferença de um candidato do Novo, ou do Podemos, ou de um outro partido, com a diferença de um candidato do PL, por exemplo? Por que o deputado do PL tem 300, 400, 50 milhões para disputar uma eleição e nós temos 500 mil, 300 mil? Quando tem? Só aumenta o que quer dizer isso? Fizeram uma lei para beneficiar os grandes. Só aumenta. Mas esse grande é a distorção que gera na pobreza do país, onde você não consegue caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal, e lameado, e está aí claro na imprensa. Por quê? Porque são a turma do rabo preso. É a turma na dúvida, é tudo meu. Aonde está a justiça e a moral de um deputado de um partido grande que já está lá há anos porque vive de politicagem, realmente ainda deve ter mais alguns bons negócios por trás,
receber uma fortuna para disputar a mesma eleição que um outro não pode. Não importa se é partido de esquerda ou de direita. A distribuição tem que ser por candidato, para que todos tenham o direito. Dizem na Constituição, está na Constituição, que todo cidadão é igual. Por que todo deputado é desigual? Isso é uma aberração, cara. Isso tem que ser mudado. E com certeza quem fez isso foi uma quadrilha, pô. Se não é quadrilha de pegar dinheiro, é quadrilha de roubar a moral. E todo mundo fica quieto, pô. Que história é essa de um deputado ter uma fortuna para escolher, o senador outra fortuna, e nós, de pequenos partidos, não podemos? Temos que ser extinguidos. Para quê? Para deixar de ter um partido honesto como o nosso, de pessoas selecionadas, não estou dizendo que 100% honesto, não, porque não existe unanimidade. A unanimidade é boa. Pode escapar na peneira que nós fazemos nos nossos candidatos, alguns com as mãos não tão limpas. Porém, não é justo nós sermos sempre os pequenos, porque os grandes tubarões do dinheiro público, o partido leva o fundo partidário e o fundo eleitoral no mesmo tamanho. Fundo partidário eu não vou discutir. Beleza. O cara é grande, ele tem mais despesa. Agora, o fundo eleitoral não, porque todo deputado estadual, federal, senador e presidente, governador tem que ter o mesmo direito competitivo. E aí eu conclamo a todos vocês que estão se candidatando, que não são os tubarões, para que a minoria levante a voz e saia em defesa da igualdade do fundo eleitoral. Talvez eu tenha distorcido um pouco a nossa conversa, mas eu tenho certeza que você concorda com a minha ideia. Eu concordo, e aí toda essa situação, não satisfeitos em colocarem essa discrepância em nosso desfavor, a gente tem agora nosso grande desafio, que é cumprir a cláusula de barreira. Criada pelos mesmos. Aí você vê um deputado cheio de crime, cheio de investigação, cheio de suspeita, tendo um valor absurdo para se reeleger, e nós, de mãos limpas, preocupados com o nosso país, com os nossos filhos, com os nossos netos, e conosco mesmo, porque não tem hipocrisia, na miséria do dinheiro público. Então volte o financiamento. É igual o financiamento das empresas. Sim. Porque aí o cara vai dar o financiamento, vai declarar que aquela empresa A, B e C deu. Por que o candidato só pode usar 10%? É exatamente para beneficiar quem tem a mão suja. Quem tem dinheiro de corrupção, quem tem dinheiro de bandalheira, quem tem dinheiro de caixa 2, pode ter a limitação que for. Qualquer limitação. Tem deputado aí de milhões para a campanha que não quer saber, estou nem aí. Sim. Então é muito desigual. Bastante. E a gente só vai conseguir fazer essa mudança com voto. Com voto. Perfeito. Se você pode não gostar de política, mas você vai ser dominado por quem gosta. Então é um apelo que eu faço para a população brasileira, fluminense, carioca. Nós precisamos dar uma guinada. E essa guinada tem que ser agora em outubro. Porque nós vamos continuar sendo governados por pessoas que não têm o menor interesse em melhorar nossas vidas. A gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro uma situação muito complicada, principalmente no que diz respeito à segurança pública, o que é um fator muito negativo para o empreendedorismo. Quantos empresários estão saindo do Rio de Janeiro em razão da violência? Demais. Só não mexe na arrecadação do Rio de forma fundamental, essa saída, essa evasão de empresa, porque tem o petróleo. Eu desafio você, que é deputado estadual, faz as contas de quanto o Rio arrecada nos últimos anos sem o petróleo. Exclui o petróleo que a natureza nos deu de graça. E vê o que tem de empreendedorismo aqui. Vê o quanto nós somos afetados com o crime organizado. E por que o crime organizado tomou conta? Porque o judiciário permitiu chegar a esse ponto. Porque um único ministro proibiu a polícia subir no morro. Sem que nem porquê.
porque alguém da esquerda disse, coitado do Moro. Coitado não, porque o Moro sofre. 99, 98% quem está no Morro ou mais é honesto, é trabalhador, acorda cedo, pega o ônibus, pega o trem, pega o metrô. Eles protegeram os bandidos que hoje estão dominando o Brasil. E por que tem essa corrupção? Porque também o judiciário não funciona. O maior problema do Brasil é que todo mundo rouba, todo mundo não, muitos roubam. A maioria não rouba, mas porque os que roubam, roubam muito. É porque o judiciário deixou. É porque o judiciário dá habeas corpus, os maiores bandidos. Habeas corpus. E aí o que o cara faz? A primeira coisa que ele faz é foge, porque dinheiro ele foge, porque dinheiro eles têm demais. Então, quer dizer, está tudo errado. Por isso, eu aceitei o desafio de ser pré-candidato ao Senado. Para mexer nisso. Como aquela historinha do beija-flor na floresta incendiada, você conhece? Não. Beija-flor na floresta pegando fogo, ele ia lá no lago, pegava no bico, ia lá no fogo e julgava aquela gota. Ia lá e... Aí o leão virou para você, mas beija-flor, o que você está fazendo? O que representa a sua água? E falou, leão, eu estou fazendo a minha parte. Sejam beija-flores. Obrigado, Carlos, pela sua visita. Foi um prazer enorme estar com você. Não sei se eu falei demais e te atrapalhei. Nada. Mas eu me empolguei. Eu acho que a sua energia me fez empolgar. O assunto rendeu. Isso aí. Isso que é o mais importante. Tá aqui no De Olho no Futuro com o Mauro Campos. É um prazer recebê-lo e eu vou deixar o encerramento por sua conta. Mais uma vez eu vou fazer um apelo para a nossa população no Rio de Janeiro. Outubro vai ser um mês, vai representar uma virada na nossa vida. E a gente precisa do apoio das pessoas de bem. Chega dessa situação de ficarmos reféns de pessoas aqui no Rio de Janeiro que sempre já demonstraram por A mais B que não estão preparados, não querem resolver a nossa situação. Em outubro a gente precisa dar uma virada. Nossas famílias estão sendo ameaçadas. Hoje a gente vai para a rua sem saber se volta para casa. Então vamos pensar em pessoas que queiram resgatar a população do Rio de Janeiro da bandidagem, de assaltos, de furtos, porque isso aí contribui negativamente até para a saúde mental de um pai de família. Então esse é meu apelo, por isso conto com a colaboração de vocês, vamos eleger pessoas de bem do Partido Novo, porque é o único partido de direita e um partido que não tem dono, nós não temos donos. Os donos do Partido Novo somos nós mesmos. Então fica aqui meu pedido de apoio, não só para mim, para o senador Mauro Campos, que nós vamos conseguir dar a virada aqui, o nosso Rio de Janeiro merece. Obrigado, Carlos. Obrigado a você que nos assistiu. E fiquem com Deus. E te desejo toda a felicidade, porque eu já vi que você merece, é do bem e faz parte do nosso time. Somos do Obrigado, gente.